Olá, pessoal! Boa noite! Bem-vindos à nossa live, que acontece às 19h30, segundas, quartas e sextas. Hoje eu estou vestido de nu, a gíria mineira, que significa nu. Nossa Senhora, meu Deus, é uma exclamação, nu. E hoje é 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, então é um sincretismo religioso. Eu não tenho nenhuma religião, mas em homenagem à nossa cultura brasileira e à Bahia lá, que traz tantas alegrias para nós todos. Então, hoje, reverenciar esse dia, que é aí uma manifestação do sincretismo religioso brasileiro, que combina a matriz africana, a religião católica e tantas outras manifestações culturais que são importantes e estão relacionadas à nossa identidade brasileira. Então, isso é muito importante valorizar a nossa cultura brasileira. E aí, de novo, aqui eu, mineiro, de nu, numa expressão que nós mineiros utilizamos o tempo todo. Provavelmente você deve ter me visto falar em vários momentos, nu. Nossa Senhora, meu Deus, é uma exclamação, nu, que ansiedade é essa, né? Então, é muito importante também valorizar a nossa regionalidade. Nós mineiros gostamos muito dessa aproximação, dessa exclamação nu. Se você for vir para Minas, você vai ver o pessoal falando isso direto. Eu falo direto, nu, meu Deus. E tem outras, claro, gírias, como cada estado tem na Bahia, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, os estados do Sul, os estados do Nordeste, do Norte do país, do Centro-Oeste. Claro que nós somos aí, a língua portuguesa nos une, mas nós temos o nosso dialeto, nem é dialeto, mas é a nossa cultura, o nosso linguajar que nos diferencia e nos traz identidade. Isso é identidade importante, porque quando a gente trabalha aqui para aliviar os sintomas da ansiedade, eliminar os sintomas da ansiedade, é muito importante a gente ter essa consciência da identidade. A identidade que é uma personalidade que você constrói ao longo da sua vida e principalmente nos primeiros anos de vida. Então, você vai ver muitas pessoas, às vezes, que moram no exterior. Eu tenho muitos clientes que moram no exterior e eles se sentem brasileiros lá, né? Porque nossa pátria, nossa língua, como diz o Caetano Veloso, e a gente é muito importante valorizar essa nossa identidade. E por que que isso é importante? Porque à medida que eu entendo que o mecanismo da ansiedade, muitas vezes, ele vem de traumas que aconteceram ali na primeira infância, que estão relacionados à nossa formação da nossa personalidade, da nossa identidade, da nossa cultura. Então, isso gera uma manifestação de clareza para que você possa cada vez mais compreender esses fenômenos e ficar mais em paz com a sua ancestralidade, com a sua identidade, com a sua personalidade e saber que pouco a pouco você pode estar cada vez mais se livrando da ansiedade. C. Costa falando aqui, boa noite, doutor Paulo. Um bem haja para você vindo de Portugal. Que ótimo, obrigado. Aí é uma expressão de Portugal. Lembrar também, nós não só tem clientes em Portugal também, Moçambique, Angola, e aqui essa expressão bem portuguesa, um bem haja para você vindo de Portugal. Essa expressão é bem portuguesa. Amei, obrigado aí por esse carinho aí. Abraço a todos todos os portugueses que moram em Portugal, portugueses que moram também na Europa, nos Estados Unidos, brasileiros que moram ao redor do Brasil e do mundo, pessoal de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, todos que falam a língua portuguesa, a nossa pátria, a nossa língua. Fala, Mangueira, já dizia Caetano Veloso, né? Na live de hoje, eu quero trazer para você esse tema que eu tratei semana passada, quero estar continuando a tratar essa semana devido à importância dele, e tem tudo a ver com esse falei da nossa identidade nua aqui. Para os mineiros é uma expressão muito importante do nosso dia a dia, que nos identifica como mineiros, né? Se você vê alguém falando nu, você pode saber que é mineiro mesmo, nós falamos isso direto. E a regulação emocional é o coração para você ficar livre dos sintomas da ansiedade, né? Você reconhecer a sua ansiedade, a sua identidade, saber que ela faz parte de você, respeitar essa sua identidade, os seus sofrimentos também, quando você tem as formações emocionais que estão advindas desde a sua infância, né? E você sabe que as emoções, elas fluem em cada momento da vida da gente. Da alegria suave que você tem, das rotinas matinais, as intensas frustrações dos desafios diários. Então, as emoções, elas são naturais, mas a capacidade de regular as emoções com habilidade é o que transforma as ondas emocionais em progresso constante rumo ao bem-estar. Então, a regulação emocional, ela não se trata de controlar ou eliminar os sentimentos. Ela trata de você compreender as emoções, navegar por elas com flexibilidade e alinhar as nossas respostas
com objetivos pessoais e relacionamentos significativos. Então, claro que a psicologia, também com a ajuda da neurociência e a prática clínica, mostra que a ciência ela está nos explicando o que é a regulação emocional. Os sinais de alerta de desregulação emocional que trazem os sintomas da ansiedade, as medidas eficazes que qualquer pessoa pode tomar para fortalecer o domínio emocional. Então, o que é essa regulação emocional? Ela é a capacidade de você influenciar quais emoções você experimenta, quando você experimenta e como você a expressa. Então, às vezes, essa regulação emocional ela ocorre automaticamente por meio de sistemas inconscientes, né? Às vezes você está sentindo alguma coisa, não sabe por quê, inconscientemente ali está sendo produzido um conteúdo que está te emocionando muitas vezes. Outras vezes exige habilidades ativas, especialmente em momentos de ansiedade, estresse ou enfrentar adversidades. Tem um livro que é Pensamento Rápido e Devagar, Lento, que ele vai falar que quando você tem pensamento rápido, automático, por exemplo, você aprender a dirigir, ele ficou automatizado. Então ficou ali no pré-consciente, né? Você nem lembra disso, não pensa. Mas para você elaborar os seus sentimentos e conseguir direcioná-los, ter uma regulação emocional, você precisa desse raciocínio mais lento, principalmente para acionar áreas do cérebro que estão relacionadas a esse controle mais das emoções, né? Então, a verdadeira regulação emocional, ela não bloqueia as emoções, ela respeita as emoções e orienta a forma como são expressas, visando o nosso bem-estar a longo prazo. Então, a regulação emocional no cérebro, ela tem a questão do pensamento, da sensação, da percepção, da compreensão e da resposta. E a gente tem estruturas no cérebro que são mapear mapas para a gente compreender onde isso acontece. A amígdala, que está no centro do cérebro, ela avalia rapidamente as ameaças e atribui a elas significado emocional. E é por isso que muitas vezes você sente primeiro, porque a emoção, por exemplo, música. Você ouve uma música, você é tocado por aquela emoção, porque essa área do cérebro, a amígdala, ela é rápida. Né? Muitas vezes você não sabe o que você está sentindo, mas o sentimento ali ele bate de uma forma muito mais direta, né? O córtex pré-frontal, essa área aqui, ela governa o controle dos impulsos, o planejamento e a reflexão emocional. Então, é uma área que se desenvolveu no ser humano mais tardiamente, há milhões de anos sim, mas mais tarde, e que a gente precisa sempre desenvolver. Na ansiedade, essa área está meio que desligada. Por isso que é difícil para você raciocinar, a mente fica confusa, e você às vezes não sabe o que você está sentindo, e você também fica meio achando que está enlouquecendo, né? Mas não é nada, a ansiedade não enlouquece. É só uma confusão mental momentânea. O córtex cingulado anterior, ele integra pensamento e sentimento para respostas equilibradas, né? Então, essa relação dessa área do cérebro é importante também. O sistema límbico, ele conecta estados físicos e experiências emocionais. E temos ainda os neurotransmissores famosos, serotonina, dopamina, endorfina. E a serotonina, 90% dela é produzida no intestino, por isso que alguns artigos falam que o intestino é o segundo cérebro, né? A dopamina, as endorfinas, elas contribuem para a regulação do humor, o vínculo social, a resiliência emocional. Então, estudos de neuroimagem mostram que a regulação emocional ativa áreas específicas do córtex pré-frontal anterior, fortalece essas vias, constrói resiliência emocional duradoura, incluindo o controle sobre a ansiedade e o medo. Então, uma regulação saudável, ela reconhece e aceita as emoções sem julgar. Você pode ter ciúme, ter inveja, ter raiva, ter medo, tristeza, isso tudo são emoções humanas. Não se julgue se você está com raiva de alguém, se você tem inveja, são emoções humanas. Se você está alegre, amando, né, está apaixonado, não julgue isso, bom ou ruim, apenas observe isso, tenha conhecimento disso. Quando você nega essas emoções, se reprime ou você catastrofiza, aí isso não é saudável. Você tem uma desregulação emocional, né? E o que vai dar uma regulação emocional? Respostas ponderadas, flexíveis e adequadas ao contexto. Flexibilidade é o coração das artes marciais. Jiu-jitsu, por exemplo, eu agora estou lutando jiu-jitsu. Daqui a pouco vocês vão me ver lutando jiu-jitsu aí. O jiu-jitsu fala, a tradução da palavra jiu-jitsu é flexibilidade. Para você se moldar ali no jogo e poder sair e vencer, né? Não se deixar derrubar. Então, essa flexibilidade é importantíssima nas artes marciais e para lidar com a ansiedade também.
Reações impulsivas, retraimento e sobrecarga emocional é uma desregulação emocional, né? O impacto desenvolve resiliência, relacionamentos estáveis, uma saúde mental sólida. Então, a regulação emocional, ela desenvolve essa resiliência. O que é resiliência? É a capacidade nossa de melhorar rápido. Muitos clientes meus, muitas vezes, estão com sintomas de ansiedade, mas sintomas que duravam semanas, ou dias ou meses, agora eles veem os sintomas, no outro dia já estão melhores, né? Até desaparecer os sintomas. E a desregulação emocional, ela aumenta a vulnerabilidade à ansiedade, à depressão e a conflitos sociais, né? E aí o impacto da regulação emocional na saúde mental, ele é muito importante, porque quando você tem uma regulação emocional eficaz, você tem menores índices de ansiedade, menores índices de depressão e transtorno de estresse pós-traumático, melhor gestão de estresse, né, durante os desafios da vida. Porque a vida o tempo todo nos desafia, né, gente? O tempo todo está nos convidando a sermos fortes, como diz o Guimarães Rosa. Que a vida mais quer da gente é coragem, né? Guimarães Rosa, autor mineiro. Então, Guimarães, para Guimarães Rosa. Ele é show de bola, né? Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Só poeta e autor fera, né? Mineiro fera. E eu tenho certeza que aí, na sua terra, também, em toda a parte do Brasil, em Portugal, claro, Fernando Pessoa, maravilhoso. Tem autores né? Com certeza. E a regulação emocional também vai ter melhor gestão do estresse durante os momentos de maior tensão e maior resiliência emocional, maior satisfação com a vida, né? Quando você treina isso, você fica mais em paz com você mesmo. Principais destaques das pesquisas. 39% das pessoas com desregulação emocional apresentam sintomas depressivos. 26% das pessoas com desregulação emocional apresentam sintomas de ansiedade. E 50% a 80% daqueles com desregulação emocional grave desenvolvem transtorno de ansiedade generalizada. E a reavaliação cognitiva, repensar uma situação, protege contra transtornos de humor, né? Muitas vezes o seu humor varia porque você fica ali oscilando entre o extremo 8 ou 80, ou é muito bom ou muito ruim, por exemplo, sem flexibilidade, ou um pensamento muito rígido, uma única alternativa. E aí, quando você faz uma reavaliação cognitiva, você muda essa perspectiva. Por isso que a psicologia cognitivo-comportamental vai trabalhar muito com a mudança de crenças, de pensamentos, de frases. Vocês vão ver o tempo todo trabalhando com vocês aqui nas lives e nos meus atendimentos também, essa técnica de vamos mudar, ver alternativas de soluções, vamos pensar de forma diferente, como que a gente pode contrapor esse seu pensamento, né? Isso é um constante trabalho na psicologia cognitiva comportamental. Vamos reconhecer os primeiros sinais de desregulação emocional. Quando você tem emoções avassaladoras, que parecem incontroláveis, ou uma inundação emocional, ou uma visão em túnel, por exemplo, né? Ou sinais comportamentais. Você explode raiva, você tem decisões impulsivas, você afasta das atividades sociais, você fica mais congelado, mais recluso, né? Sinais físicos, tensão crônica, sono interrompido, problemas digestivos, hiperestimulação com sintomas persistentes de excitação fisiológica, batimentos cardíacos acelerados, tremores, tonturas, falta de ar, respiração superficial, e aí vai esses todos que a gente sempre fala aqui com vocês, né? Como que a regulação emocional se desenvolve ao longo do tempo? Na infância, lá, os bebês dependem dos cuidadores para a regulação, né? Tem uns estudos clássicos na psicologia, onde eles estudaram macacos, colocaram macacos numa gaiola com uma mãe de ferro, uma boneca de ferro, e outros com uma boneca de pano. Aqueles bebês macacos que estavam com a boneca de ferro, eles ficaram mais deprimidos, mais tristes e não tiveram dificuldade de sobreviver. E aqueles com boneca de pano, pela própria tessitura, se sentiram mais confiantes. É claro que isso, nós, seres humanos, é mais excessivo ainda. Nós, como seres humanos, dependemos do carinho, do amor dos nossos pais, principalmente da mãe, para nós sobrevivermos. Sem isso, a gente não sobrevive, né? Tem estudos também, menino lobo, que encontrou na floresta, ele andava como lobo, ele fazia sinais, ou grunhia como lobo, porque ele aprendeu com os lobos ali também. Então, a formação da nossa personalidade nos primeiros anos de vida é fundamental para a nossa saúde mental, o resto da nossa vida. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas disso. Mas, doutor Paulo, por que aquilo que eu vivi lá na infância
me influencia até hoje? Porque é a nossa constituição humana, né? Nós somos seres humanos, somos forjados na primeira infância ali, a nossa personalidade, né? É claro que a gente se desenvolve ao longo da vida. Como diz o Guimarães Rosa de novo, o mais importante e bonito do mundo é isso, que nós não estamos prontos. Até 100 anos ou 120 anos, nós vamos viver até lá, a gente vai estar se desenvolvendo. Mas a estrutura psíquica, estrutura psicológica, principalmente, ela é muito solidificada na primeira infância. Por isso que os problemas, muitas vezes, da ansiedade, os sintomas da ansiedade, estão relacionados a essa relação lá com os pais na primeira infância. Isso precisa tratar numa psicoterapia, né? Principalmente os traumas. E desde a infância ali, você aprende habilidades de autocontrole, por exemplo, principalmente a questão segurar o xixi, cocô, né? O esfíncter ali, e as fases de desenvolvimento ali, o bebê sugando, mamando, a fase oral, a fase fálica, né? Então, essas fases de desenvolvimento, elas são fundamentais ali, e ela vai ter uma influência no seu foco, na sua gratificação, na sua capacidade de controlar os impulsos, de você adiar, né, respostas. Tem um outro estudo muito, já falei dele aqui, o estudo Marshmallow, que eles colocaram crianças de 5 anos diante de um marshmallow e falaram com ela assim: se você não tocar esse marshmallow aqui enquanto eu saio da sala, você vai ganhar outro marshmallow, você vai poder comer 2. E filmaram as crianças, aquelas que tiveram maior resistência, que seguraram ali o tempo, uns 20 minutos, sem comer marshmallow, ganharam um outro marshmallow. E isso representava maior capacidade de autocontrole. E muitas crianças, já comiam primeiro, mas sozinhos já pegavam o marshmallow e enfiavam na boca toda, né? E você, como é que você faria? Eu não sei, viu? Adoro doce. Eu não sei se eu conseguiria segurar, se eu fosse criança, quando eu era criança, diante de marshmallow, se eu não ia comer tudo, se eu ia esperar. Hoje esperaria, mas com 5 anos não sei se esperaria, não. Então, é uma boa indicativa de regulação emocional, né? A regulação emocional no adulto, ela amadurece com a experiência de vida, né? Os idosos frequentemente demonstram maior sabedoria emocional. Nem sempre, né, gente? Maior adaptabilidade e resistência pela vivência mesmo, mas isso não é uma regra. Tem muito idoso meio criança, né? Infantil. E essa infantilização, ela é um caminho fértil para a ansiedade. Por quê? Se você não vive frustrações, decepções, se você não aumenta a sua resiliência aos problemas, aos fracassos da vida, aos erros, você fica meio infantil, né? Porque todo ser humano, ninguém é perfeito e fica... É preciso ter coragem para poder errar também, né? A neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se reinventar, de flexibilizar, ela vai melhorar sempre, porque nosso cérebro tem essa capacidade de se transformar o tempo todo. Tem até alguns livros falando sobre isso, mas 2 eu ressalto para você: o cérebro que transforma e o cérebro que cura. Eles estão aqui na minha estante, rapidamente. Eu já tenho... Não, eles não estão aqui para eu pegar rápido, não. Deve estar por aí, mas depois eu vejo aí. São livros excelentes que mostram essa capacidade da neuroplasticidade. Então, eu digo para vocês: o cérebro que transforma e o cérebro que cura. São 2 livros muito agradáveis de ler, porque eles mostram essa capacidade da neuroplasticidade do nosso cérebro no tratamento de doenças de saúde mental, né? Bom, a regulação e os transtornos de saúde mental. Então, essa desregulação emocional, ela é uma característica central de muitas condições, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior. Gente, muitas pessoas falam comigo: doutor, depressão e ansiedade. Sim, depressão e ansiedade caminham juntos. Mas depressão, transtorno depressivo maior, é uma coisa muito mais grave. E, geralmente, ele não é comum as pessoas com ansiedade terem essa depressão mais grave. Elas podem ter um quadro depressivo, mas não é tão grave como o transtorno depressivo maior, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, esse sim, ele é muito comum, quem tem ansiedade. E transtorno de personalidade borderline, por exemplo, transtorno bipolar, claro que são clássicos aí na questão da desregulação emocional, né? E as pesquisas mostram que dificuldades na regulação emocional, elas predizem os resultados do tratamento em casos de ansiedade e depressão
e destaca a necessidade de intervenções direcionadas. Por isso que a teoria cognitivo-comportamental que eu trabalho, ela vai reformular pensamentos prejudiciais, ela vai desenvolver flexibilidade emocional, processos, né? Eu trabalho com a psicoterapia cognitiva comportamental por processos, que ela vai desenvolver a habilidade de você ter foco, de você desenvolver suas habilidades de flexibilidade, de gestão de conflitos. Então, essa capacidade de nomear as emoções, tolerar o sofrimento, a atenção plena no foco, né? Você tem a aceitação e comprometimento, que é outra técnica da teoria cognitivo-comportamental de processo também, estratégia de aceitação, de atenção plena. Então, essas abordagens integradas, elas combinam todas essas ferramentas de mindfulness, reestruturação cognitiva, habilidades emocionais, e aí elas têm maior sucesso no fortalecimento dessas regulação emocional, né? E aí você tem muitos benefícios quando você lida com uma regulação emocional. Então, você tem uma diminuição dos sintomas de ansiedade, da depressão, do estresse, o aumento da resiliência psicológica, você tem melhor capacidade de comunicação, de empatia, de segurança emocional aprimorada, você tem uma comunicação e uma conexão e confiança em você mais profunda, né? Você tem um melhor desempenho no trabalho, maior eficácia na liderança, uma adaptabilidade, você tem uma redução de esgotamento profissional, um melhor trabalho em equipe, você reduz os níveis de hormônios de estresse no seu corpo, sua saúde cardiovascular, imunológica, sistema nervoso ficam melhores também. Então, você tem mais qualidade de vida, né? Você tem uma regulação emocional que é para demais. Sem essas habilidades emocionais saudáveis, você vai enfrentar riscos elevados claro, de problemas de saúde, né? Estresse crônico também. Você vai ter um isolamento social mais profundo, que vai dificultar, vai aumentar a sua vulnerabilidade e ansiedade, né? Então, essa desregulação emocional persistente, se não for tratada, muitas vezes perpetua ciclos de reatividade emocional, isolamento social e declínio da saúde física. E aí, à medida que você desenvolve habilidades mais fortes de regulação emocional, você aumenta a sua consciência, né? O que eu realmente estou vivendo nesse momento, com as emoções que estou vivendo. Você pratica meditação mindfulness, que eu sempre falo aqui, mesmo que seja 3 minutos do dia, 5 minutos do dia. Você acompanha e registra as suas emoções com maior flexibilidade. Você aceita as emoções com compaixão. Você reconhece as emoções como informações valiosas, porque as nossas decisões, elas são baseadas nas nossas emoções. O Simon, que é o Prêmio Nobel de Economia e Psicologia, ele desenvolveu a tese da racionalidade limitada. É uma ilusão pensarmos que nós, seres humanos, somos só razão. A nossa emoção, ela nos guia e ela nos influencia muito, né? E aí você vai diminuir também essa questão de se cobrar, de se culpar, né? E aí você vai ser mais compassivo com você mesmo. Você vai utilizar reenquadramento e resolução de problemas. Você vai perguntar, o que mais eu poderia descobrir, ou a verdade sobre essa situação, ou outras soluções, né? Então, você vai priorizar valores de longo prazo, em vez de impulsos de curto prazo. Isso tudo na psicoterapia. Você vai regular, através do corpo, exercícios de respiração relaxante. Lembra? Aqui no meu canal tem vários exercícios de respiração, de meditações. Escreve aí, retreinamento de respiratório Paulo Antônio Almeida, lá no meu canal do YouTube. Pratica exercício, ele é excelente. Ele é muito utilizado e muitos estudos acionam ao redor do mundo utilizando essa técnica de retreinamento respiratório. Movimentos suaves como yoga, alongamento, caminhada consciente, isso tudo vai te ajudar a regular suas emoções também. Reparar e fortalecer relacionamentos, você praticar aí interações mais calmas, de apoio, comunicar suas emoções com clareza, usando frases, eu sinto isso, né? Eu não estou acusando você, na minha sensibilidade, na minha percepção, o que eu estou sentindo é isso, né? Então, o domínio emocional é uma força para a vida toda. Dominar a regulação emocional não significa alcançar uma calma constante ou suprimir sentimentos. Não, você ficar ali zen. Nós somos seres vivos, né? Então, tem a ver mais com construir uma relação mais sábia, compassiva com as emoções. Navegar pelos desafios da vida com clareza, coragem e resiliência. Então, por meio do conhecimento, da prática e da conexão, a força emocional cresce em qualquer idade. Cada respiração consciente, cada pensamento reformulado, cada ato de compaixão é um alicerce
para o bem-estar mais profundo. Então, a regulação emocional transforma a maneira como enfrentamos a adversidade e a plenitude com que vivemos, amamos e lideramos. Então, suas emoções não são obstáculos, elas são oportunidades de crescimento, e a regulação emocional é vital para uma recuperação duradoura e sucesso na vida, né, gente? Então, é muito importante a gente treinar essa habilidade, para que você possa cada vez mais ter mais saúde e equilíbrio emocional, né? E aí você tem aí, por exemplo, a poesia que ela fala, o que Carlos Drummond fala? A poesia Amar dele, que simboliza um pouco essa importância do amor, do sentimento e principalmente o amor na nossa vida, né? Amar, Carlos Drummond de Andrade, que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar. Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto. O que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta imensa de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Não é lindo? Nu, Carlos Drummond de Andrade. E é isso, né? A emoção, ela nos move, o amor nos move para sermos seres viventes que anseiam por amar e sermos amados, sermos reconhecidos. Muitas vezes, quando isso falta, a ansiedade, ela vem, os sintomas acontecem mesmo. Compreender isso é fundamental para a gente ter qualidade de vida e se desenvolver nessa habilidade cada vez maior de amar e viver todos os sentimentos que a vida nos propõe mesmo. Então, a regulação emocional, ela traz essa característica para você desenvolver cada vez mais com você. Combinado? Eu vou ler aqui os comentários, responder. Obrigado pela participação, pela presença. A gente está ao vivo em várias plataformas aqui, então evita ter muita ansiedade para a gente poder